Olá galerinha, aqui é o professor Givago Salles, né? Para quem não sabe, eu sou o novo professor de Física da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Murilo Serra, né? E aqui vai ser a videoaula que eu vou estar disponibilizando na plataforma da escola, certo? Para os alunos que assistem as aulas remotas de forma assíncrona, né? E ela vai ser praticamente um resumo do encontro que eu tive essa semana passada com os alunos que assistam às aulas de forma remota, de forma síncrona, certo? E tá aqui, vamos lá. O capítulo que a gente vai estar vendo aqui é o capítulo 5, que é da livre lançamento vertical, certo? Vamos lá. Ó, introdução. Ó, eu sei que na vida de vocês já passaram diversas vezes por um problema que nem esse aqui, ó, né? De estar derrubando um corpo no chão, né? Seja ela de forma intencional ou intencional, alguém já durante toda a sua vida já derrubou alguma coisa no chão, certo? Mas vocês já se perguntaram o que atrai todos os corpos à superfície terrestre, né? Vamos lá. Ó, vamos fazer um breve resumo aqui na história, que para Aristóteles, né, que viveu de 384 a.C. a 322 a.C., né? Tá errado aqui, pessoal, mas não tem problema não. Mas vocês considerem esse D aqui, certo? Se abandonássemos dois corpos de massas diferentes, de uma mesma altura, de uma mesma altura e no mesmo instante, aquele corpo com maior massa chegaria ao chão primeiro, certo? Vocês é até um senso comum, né? Você tem de que, por exemplo, você está derrubando, por exemplo, uma bola de ping-pong e uma bola de basquete, a bola de basquete ela tem tendência a chegar ao chão primeiro. Só que esse pensamento intuitivo aí que vocês têm, pessoal, é um pensamento falso, certo? Não é bem assim que as coisas funcionam, não. A gente vai ver lá na frente que todos os corpos eles são acelerados à mesma taxa, certo? Ó, Galileu, que viveu de 1564 a 1642, questionava a hipótese de Aristóteles. O pensamento aristotélico ele era muito forte durante toda a evolução da humanidade, certo? E você questionar a hipótese de Aristóteles não era assim vista como algo bom não, certo? Mas ele questionava mediante alguns experimentos que ele mesmo realizou. Ó, vou mostrar aqui alguns dos experimentos aqui, ó. O experimento do plano inclinado, ó. Por exemplo aqui, ó, ele botou um plano inclinado, né? Mediante esse plano inclinado ele para reduzir para ter um maior controle sobre o tempo de queda desses objetos, em vez de estar liberando o objeto em um espaço livre, ele estaria liberando sobre uma rampa aqui, ó. Aí nessa outra rampa que ele colocou aqui após a base, né, que a esfera sempre subia, ele pegou e variou a inclinação dela aqui, certo? Ele está aqui variando a inclinação dela aqui, ó. Ele tentou reduzir ao máximo o atrito entre a bola e a rampa, certo? Se você for lá no Museu de Florença, ainda hoje tem essas rampas aqui, ó, na qual ele trabalhou esses experimentos, ó. Ele também fez esse experimento aqui, ó. O que ele constatou é que a esfera ela sempre retornava à altura inicial, certo? Na primeira vez que ela descia aqui e subia, ela sempre voltava à altura inicial, certo? Ele propôs um outro experimento também, que é o da Torre de Pisa, né? Que ele lançou dois objetos com massas diferentes de uma mesma altura. E nesse experimento ele constatou que tanto o corpo com a menor massa quanto o corpo com a maior massa eles chegariam ao solo no mesmo instante de tempo, certo? As conclusões do experimento de Galileu, né? Estudos e experimentos sobre a cidade levaram à conclusão de que dois corpos abandonados simultaneamente são acelerados à mesma taxa, independente de sua massa. Aqui é uma figura bastante famosa nos livros de física da graduação, certo? Eu já vi também essas fotos em livros de física do ensino médio, né? É uma câmera lá que se faz vácuo e retira-se todo o ar da câmera, né? Aí lá tem uma escotilha, nessa escotilha tem uma pena e uma maçã. Aí a escotilha abre com os dois corpos e verifica-se que os dois corpos são acelerados à mesma taxa. O que faz um corpo chegar depois na vida real da gente aqui, né? É a resistência do ar. A resistência do ar ela vai agir
sobre determinados corpos, como uma folha de papel, uma folha de água, uma pena, entendeu? Mas quando se faz vácuo, os dois corpos são acelerados à mesma taxa, certo? E aqui foi uma foto, foto chamada foto estroboscópica, né? Que ela mostra o instantâneo de cada momento no tempo, certo? Ó, movimento em uma dimensão sobre a ação de aceleração. Isso aqui vocês já viram, né? Aqui eu só estou revisando. Ó, lembramos que se tivermos um corpo em MRUV ou MUV, né? Que é um movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento uniformemente variado, que né, vai depender do livro que é adotado, né? Você tem esse tipo de situação aqui, ó. Você tem um vetor, você tem um corpo que em instantes de tempo diferentes, né? Tá aqui, ó, t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos. Ele vai se ele tiver sobre a ação de uma aceleração, né? Ele vai percorrer distâncias diferentes em intervalo de tempos iguais, ó. Tá vendo que o vetor aceleração aqui tem 3 metros por segundo ao quadrado? Você vê que o tamanho dele aqui, ó, em cada instante aqui, o vetor aceleração ele tem o mesmo tamanho, mas o vetor velocidade aqui, ó, ele tá variando, ó. Ele tem uma velocidade inicial em t igual a 0 de 4 metros por segundo. Aí ele já, aqui no instante t igual a 1 segundo, ele já tem 7 metros por segundo. Em t igual a 2 segundos, ele tem 10 metros por segundo. E assim sucessivamente, ó. Ele tá variando o vetor velocidade, o vetor aceleração. Ele está conseguindo variar, aumentar o módulo, né? Aumentar o módulo é aumentar o tamanho do vetor velocidade. Se por um acaso essa aceleração ela tivesse no sentido contrário do vetor velocidade, ele estaria diminuindo o módulo do vetor velocidade. Aqui ele está aumentando porque está no mesmo sentido, mas se tivesse em sentidos opostos, ele estaria diminuindo o vetor velocidade, certo? Aí ficaria uma setinha maior aqui, aí bem aqui já estaria diminuindo, e o espaço aqui estaria menor do que está aqui, entendeu? É assim que você tem que interpretar o vetor aceleração em relação ao vetor velocidade, certo? Aí temos todas as equações que vocês já viram aqui, as equações da cinemática, né, para o movimento retilíneo uniformemente variado. Só essa última equação aqui, que ela não pode ser utilizada, porque temos a aceleração aqui, ó. Aí temos que a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Toda vez que tiver uma bolinha aqui, o zerozinho aqui, como subscrito, quer dizer que é a velocidade inicial. Temos a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. E temos essa famosa equação aqui, ó, que é a equação maior, né, que os alunos têm mais dificuldade de estar decorando ela, que é o espaço final igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E essa equação aqui, que é o espaço final igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, que não pode ser utilizada nesse caso aqui, porque nós temos a aceleração, certo? É por isso que ela tá arriscada aqui, certo? Mas são todas as equações que vocês já viram. Ó, para o exemplo anterior, ó, temos aqui, ó, aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial de 4 metros por segundo, né? E o tempo, a gente tem aqui o tempo variando de 0 a 3 segundos, ó. Vamos calcular aqui qual a distância percorrida desse pedacinho aqui, onde começamos a mensurar o tempo em 0 segundos, até onde mensuramos o tempo aqui em 3 segundos, certo? Que aqui não tem um espaço, aqui a gente tem essas outras grandezas, mas não tem espaço. A gente pode utilizar, por exemplo, a equação de Torricelli, né? Apesar de termos os instantes aqui, os instantes de tempo na figura passada, a gente pode estar utilizando a equação de Torricelli para calcular a variação do espaço. Então o que a gente quer saber é justamente o ΔS. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai passar a velocidade inicial, que está com sinal positivo aqui, você passa ela para o outro lado com sinal negativo. Aí eu vou fazer o que? A troca simultânea dos dois lados da equação. Você está só reescrevendo a equação aqui. Se você trocar os dois lados da equação ao mesmo tempo, você não precisa mexer no sinal delas, né? Aí como ele quer ΔS, eu vou pegar e o valor de 2 vezes A que está multiplicando ΔS, eu vou passar dividindo. Agora é só pegar e substituir os valores, ó. Você vê lá, em t igual a 3 segundos, ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo, certo? Que eu vou levar ao quadrado, né? Que é da fórmula aqui, que é a velocidade final ao quadrado. E o t igual a 0 segundos, lá ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo, que eu também vou estar elevando ao quadrado. E embaixo aqui eu vou ter 2 vezes a aceleração que a gente viu lá, que é de 3 metros por segundo, certo? Aí tá aqui, ó, 13 ao quadrado é igual a 169, certo? Aí eu elevo também as unidades também ao quadrado, metros por segundo ao quadrado fica
fica metro quadrado por segundo ao quadrado, e a mesma coisa eu faço com a velocidade inicial. 4 ao quadrado é 16, então aí eu também elevo as unidades ao quadrado, fica 16 metro quadrado por segundo ao quadrado. E aqui, como não temos unidade no 2, né, a gente pega, simplesmente multiplica e preserva a unidade. Então 2 vezes 3 dá 6, então fica 6 metros por segundo ao quadrado. Quando você fizer essa conta aqui de cima, você vai encontrar 153 metros quadrados por segundo ao quadrado, e embaixo você preserva do jeito que está. Agora você simplesmente faz essa divisão aqui, ó, 153 dividido por 6. Aí você percebe que metro quadrado vai cortar com, ou segundo ao quadrado vai cortar por segundo ao quadrado, e metro quadrado vai cortar com esse metro aqui, ó. A unidade que vai sobrar é justamente metro, que é a unidade de variação do espaço, certo? Ó, uma coisa interessante que Galileu descobriu, ó, que você tem aqui o ΔS1, que aqui nós temos o instante sucessivo de um corpo em queda livre, ó. Aí você tem o ΔS1 aqui, ó, que no primeiro instante, no primeiro segundo, o corpo percorre esse valor aqui ΔS. No segundo segundo, ele já percorre 3 vezes essa primeira distância aqui, ó. E no terceiro segundo, né, ele já corre 5 vezes aquela primeira distância aqui, ó. Ele percorre 5 vezes aquela primeira distância. Você está percebendo que aqui você tem 1, você tem 3, você tem 5, só números ímpares. E quando você pega e soma esses números ímpares, ó, 1 com 3 aqui, ó, dá 4. 1 com 3 com 4, com 5, ó, 1 com 3 com 5 dá 9, né? Você está percebendo que é 4, 9, aí bem que se você pegar dá 16, bem que dá, se você pegar a soma dá 25, sempre vai dar um número que é um quadrado perfeito. Pois é, essa relação ela foi descoberta por Galileu. E mediante isso, descobriu também que a aceleração da gravidade nos experimentos de Galileu seriam de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a variação é de 10 metros por segundo a cada segundo. Por isso que tem esse segundo ao quadrado aqui, que é a unidade de aceleração. Naquele experimento, naquela foto que nós vimos, daquele experimentozinho, né, da bolinha correndo, não era 3? Pois é, aqui é 10. Aí então, aquelas equações da cinemática, pessoal, você simplesmente vai substituir o A aqui, ó, aqui no movimento horizontal, você vai substituir o A por G. Aí tem esse sinal mais ou menos aqui que eu vou estar explicando, certo? Você pega todas aquelas equações da cinemática, com exceção dessa primeira aqui, que não tem aceleração, e vai pegar e vai substituir por G, certo? O A aqui você substitui por G. E esse sinal de mais ou menos aqui, eu vou estar só explicando. Você simplesmente vai definir a direção da trajetória, certo? Se o corpo ele está sendo arremessado para cima, por exemplo, você pega e arremessa o corpo para cima, a aceleração da gravidade ela vai estar se opondo ao movimento. Aí você vai utilizar, em vez de G positivo, você utiliza o G negativo. Você pega o A aqui e substitui por menos G. Em todas as equações, tanto nessa primeira aqui, ó, que é a velocidade final, igual a velocidade inicial, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo, quanto nessas outras aqui, ó, que o espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, ou então a equação do Torricelli. E se você tiver, no caso, liberando o corpo em queda livre, né, o vetor velocidade ele vai estar na mesma sentido da aceleração da gravidade. Aí, nesse caso aqui, como eles estão no mesmo sentido, você simplesmente vai utilizar o G positivo, certo? Então é só isso. Se você arremessa o corpo para cima, você utiliza G negativo, e se você libera o corpo de cima, você utiliza o G positivo, certo? Ó, exemplo 1, um atleta salta de uma plataforma de uma piscina, solta da plataforma de uma piscina descrevendo um movimento de queda livre. Sabendo que a distância até a plataforma é de 5 metros e desprezando a resistência do ar, determine a velocidade escalada da atleta ao atingir a água. B, o tempo gasto por ela até atingir a água. C, a distância a que a atleta estava da água após 0,5 segundos de queda. Pessoal, eu vou estar só resolvendo essa letra A aqui, né? E aqui já disse para você adotar que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então eu vou estar resolvendo só a letra A aqui, e mais na frente tem um exercício para vocês resolverem, que é praticamente pegar essa letra A e aplicar aos dados do problema lá, certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Ó, a letra A nós temos aqui, ó. A letra A nós temos aqui que a atleta ela cai em queda livre, né? Então, toda vez que o objeto estiver em queda livre, você vai adotar a velocidade inicial como zero, certo? E a velocidade final é o que ele quer saber, certo? Se a velocidade inicial é zero e a velocidade final o que ele quer saber, você pega e utiliza a equação de Torricelli, que não faz menção nenhuma ao tempo, né?
ao tempo envolvido nessa queda, certo? E como ela está em queda livre, você vai utilizar o G positivo. Então você pega a equação de Torricelli aqui e utiliza o G positivo. A velocidade inicial vai ser 0 aqui e você só substitui os dados do problema, ó, que ele deu que a altura lá era 5 metros, certo? Aí você utiliza duas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que ele disse que era para adotar lá a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura da plataforma lá, que é de 5 metros. Você pegando, fazendo essas continhas aqui, ó, você pega 10 vezes 5, né? Dá 50, aí tem um metro aqui, com esse metro aqui, aí dá metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Aí você pega o 2 e multiplica por 50, dá o que? Dá 100, né? Aí você simplesmente tira a raiz quadrada de ambos os lados e você vai encontrar que a velocidade da atleta antes de atingir a água é de 10 metros por segundo, certo? Aqui a gente, na matemática vocês utilizam mais ou menos, né? Mas aqui a gente vai estar desprezando a grandeza negativa, tem que ser só a grandeza positiva, certo? Ó, como eu falei para vocês, tem um exercício para vocês fazer, que é esse aqui, ó. Uma esfera de aço cai a partir do repouso em queda livre de uma distância de 80 metros acima do solo. Despreze a resistência do ar e adote G, né, que é constante na superfície da Terra, de 10 metros por segundo ao quadrado, e calcule o modo da velocidade de chegada da esfera ao solo, certo? Eu quero que vocês façam essa atividade aí e me mandem no PV, certo? Ela é, como eu falei para vocês, ela é simplesmente pegar o exemplo da letra A aqui, ó, e aplicar esse problema aqui, utilizando os dados desse problema aqui. Até a equação que vocês vão utilizar é a mesma, certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui, que o vídeo já está ficando muito longo, né? E vocês peguem e me enviem a resolução desse problema aí via WhatsApp, ok? Então, tchau, tchau, galera, até mais.